O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Márcio, querida comunidade, 21º domingo do tempo comum. Hoje, a liturgia nos propõe que nós devemos fazer uma escolha. O que é que nós vamos escolher? Na primeira leitura, quando o povo já saiu da situação lá do deserto, que já estava na terra prometida, foi feita uma assembleia numa cidade chamada Siquém. Reuniram todos para discutir algumas questões. Dentre elas, quando o povo chegou na terra de Canaã, encontrou práticas novas. Ora, o povo vinha do deserto, não tinha concorrente, era somente Deus e o povo e a terra. Então não tinha concorrente. Mas quando o povo se estabeleceu na terra, aí o povo começou a conviver com populações que adoravam outros deuses, principalmente Baal. E é claro que o povo sentiu-se tentado, porque quando chegou na terra prometida, que encontrou fartura, que encontrou agricultura, as pessoas morando em casa, 40 anos eles morando em tendas, alguns foram fraquejando na fé e foram aderindo a práticas religiosas locais. Josué reúne todo mundo na cidade de Siquém, na chamada Assembleia de Siquém, e vai expor tudo o que Deus fez, a libertação do Egito, a proteção durante os 40 anos que eles caminharam no deserto, e Deus não deixou faltar nada, inclusive enviou o maná, tirou água da pedra, enviou as codornizes, de dia fazia sombra na nuvem para o povo caminhar, à noite a nuvem se transformava em luz para iluminar o povo, de modo que Deus nunca abandonou o seu povo. Só que o povo começou a abandonar a Deus. Então, Josué faz a proposta para o povo na Assembleia de Siquém. Afinal de contas, a quem vocês querem servir? A quem vocês querem servir? Se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses
a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, e o povo a quem os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, quanto a mim e a minha família, nós servimos ao Senhor. Josué faz uma escolha nítida, clara. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Façam uma escolha de vocês. É quando o povo responde, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra da escravidão, da terra do Egito. Foi Ele quem realizou grandes prodígios. Então eles vão lembrando tudo o que foi feito. E no final, portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. No Evangelho, capítulo 6 de João, depois que Jesus multiplica os pães, Ele vai para Cafarnaum, o povo se encontra com Ele lá, e começa um discurso muito longo, onde Jesus sai do pão da terra e vai para o pão do céu. Começa a evangelizar o povo que foi atrás dele por causa do pão que saciava a fome. Ele começa um discurso longo que vai dizer: eu tenho um pão, os vossos pais comeram o maná lá no deserto, mas eu tenho um pão, que quem comer deste pão nunca mais terá fome. O povo diz: Senhor, então dai-nos sempre deste pão. É quando Jesus se apresenta: sou eu, o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E começa a explicar e a explicar. Quando ele diz que ele é o pão vivo descido do céu, quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. Aí o povo reclama dizendo: esta palavra é dura, Senhor. Quem consegue escutá-la? E o povo foi então se afastando, foi indo embora, porque não compreendia a palavra. Jesus olha para os apóstolos e diz: e vocês também não querem ir embora, não? Aí é Pedro que diz: mas Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, os apóstolos fizeram também a escolha. A multidão que já tinha comido do pão fez a sua escolha. Deixou Jesus e foi em busca do pão material. Os apóstolos, quando Jesus questiona: e vocês também não querem ir embora? Aí Pedro diz: mas Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Nós escolhemos seguir-te, Senhor. O questionamento hoje é voltado para nós. Diante de todas as realidades que nós passamos, que nós vivemos, a pergunta é: a quem nós escolhemos? A quem nós servimos? A Deus ou ao dinheiro? A Deus ou a nossa vida? A Deus ou as nossas práticas sociais? A quem nós servimos? Somos capazes de renunciar a alguma coisa por causa de Deus? Como é que é a nossa fé na Eucaristia, no pão vivo descido do céu, e nós já sabemos que quem come deste pão viverá eternamente? Como nós estamos diante do convite que Deus nos faz: vinde e segue-me. Josué, na Assembleia de Siquém, disse: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Pedro, representando os apóstolos, disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós também somos convidados a escolhermos, principalmente você que se encontra numa encruzilhada,
tem uma proposta para você fazer a coisa errada e Deus lhe apresenta fazer o certo. Qual é a escolha que você vai fazer? Escolher os caminhos do Senhor ou escolher, sei lá, as coisas da gente mesmo? Ora, o grande esforço nosso de cristão é fazer a vontade de Deus. A gente diz, inclusive no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Eu sei que nesse período de sofrimento, na pandemia, quantas coisas aconteceram que abalaram a fé das pessoas, das cidades. Imagine agora, o mundo, nesse mundo globalizado, a gente não pode dizer nunca que a gente não tem nada a ver, por exemplo, com o que está acontecendo no Afeganistão. Nós moramos na casa comum. O mundo é nossa morada. Deus é Pai de todos. De repente, tantos irmãos ali, nesse sofrimento tão grande. No Haiti, terremotos, quanta gente morrendo. Aqui no Brasil, na Europa, as chuvas, as enchentes. Aqui, tanta fome, tanta gente com fome. E a gente não pode dizer, tenho nada a ver com isso. Nós temos sim. Quando a gente escolhe servir o Senhor, quando se alimenta do pão vivo descido do céu, a gente se compromete com o irmão. Com o irmão. Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. E vejam só, quando a gente não puder fazer alguma coisa prática, material, a gente reza. Coloca nas orações da gente, que a gente não pode ficar indiferente à dor e ao sofrimento dos outros. Nós que nos alimentamos da palavra, só Tu tens palavra de vida eterna. Nós que nos alimentamos do pão vivo descido do céu, temos que ter um compromisso maior com os outros, com os irmãos. Que Deus aumente a nossa sensibilidade de filho, de filha, de irmãos, para cuidarmos uns dos outros. Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Que Deus então escute as nossas preces hoje, atenda os nossos clamores e aceite a nossa escolha de servi-lo e mantenhamos então a nossa fidelidade. Só Tu tens palavra de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.